Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje falaremos a respeito do aspecto financeiro e econômico dentro das igrejas. Gostaria de começar solicitando a você que está assistindo ao nosso vídeo que se inscreva. Isso será bom tanto para o canal quanto para você também, que vai ser notificado assim que sair um novo vídeo. Você já receberá esse vídeo e poderá acompanhar o nosso trabalho. Vamos então à vinheta e depois ao vídeo propriamente dito. A igreja primitiva, no primeiro século, conforme nós conhecemos, que através da Bíblia, através das tradições orais também, nos informa que em Mateus 10:8, Jesus teria dito, e aconselhado que aquilo que nós recebemos de graça para dar de graça. E ele se referia diretamente ao fato de ter passado tantos conhecimentos, tantos segredos para os apóstolos, os seguidores, os discípulos, e ele pediu isso. Isso é uma característica forte, ou deveria ser uma característica forte do cristianismo. Porém, o que nós estamos observando a cada dia mais é que as igrejas estão dando uma ênfase muito grande à questão de receber, de conquistar posição de destaque no meio da sociedade através de muito dinheiro, através de realização financeira. Então as igrejas hoje têm enfatizado muito isso, principalmente as igrejas evangélicas. Dizem que você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça, que Deus te criou para ser cabeça. E então eles fazem um apelo dizendo que você vai ter prosperidade financeira. É uma das armadilhas mais comuns hoje em dia, essa chamada para prosperidade financeira. E as igrejas, não somente as evangélicas, mas a católica também, usam de artifícios que as pessoas aparentemente aceitam essa troca. Ou seja, ela dá o dízimo, dá as ofertas, contribui com a limpeza dos templos, dos salões, e de diversas formas, e trocam esses trabalhos e esse dinheiro que é doado, fazem uma troca direta com a prosperidade, com a salvação, com as bênçãos de Deus. Infelizmente, nós estamos vendo que as igrejas hoje estão funcionando dessa forma. Não preciso e nem vou fazer nenhuma referência, abrir referência a essas denominações principais que utilizam muito esses meios de convencimento para essas pobres ovelhas, que seriam pobres ovelhas, porque é muito triste você pensar que vai ser salvo de alguma coisa e viver naquele dilema. E mais triste ainda é a pessoa
trocar por dinheiro, né, o seu próprio dinheiro, que geralmente custa muito o suor do rosto e do corpo também, pela salvação. Então, esses aspectos são deploráveis. A igreja, cada vez mais preocupada em angariar membros, custe o que custar, a igreja se propõe a qualquer coisa. A igreja, você vê nos cultos de determinadas religiões, e não são poucas, em que, assim, aparentemente, o diabo estaria mais presente do que Deus, porque a todo momento aparece alguém endemoniado e existem aquelas curas, que são coisas absurdamente mentirosas, mas enfim, o pessoal que está lá, o pessoal que assiste esse tipo de culto, gosta, e é por isso que eles fazem também. As pessoas gostam desse tipo de espetáculo, de ser um espetáculo. Então, mas é uma troca vergonhosa. Trocar dinheiro por salvação, por fé, por bem-estar, no campo religioso, dentro de templos, eu classifico como vergonhoso. Mas, então, vamos começar a falar a respeito dos setores que utilizam muito o aspecto financeiro, a movimentação financeira para poder fazer com que esse circo aconteça. Isso é um verdadeiro circo. Então vamos começar a citar esses circos de atividade. Bem, antes de começar a citar esses círculos de atividade financeira que existem dentro das igrejas, das religiões, a igreja no segundo século, terceiro século, já começou, a igreja católica, no caso, já começou a fazer muitas movimentações financeiras concomitantes aos cultos, aos ensinos religiosos. A Bíblia, infelizmente, muito pouca gente tinha a Bíblia, até porque a Bíblia mesmo ela só passou a existir depois do século III, quando Constantino finalmente conseguiu selecionar, né, através da ajuda de bispos, estudiosos e teólogos, ele conseguiu, mas até então a Bíblia não existia, mas as pessoas já faziam cultos e oferendas, e já começava o aspecto financeiro, tanto que Constantino percebeu que o povo cristão, né, os seguidores de Cristo, naquela ocasião, acatavam com muita facilidade as ordens quando eram cristãos. Os cristãos acatavam ordens com muito mais facilidade do que outras crenças. Então ele pegou, isso foi um dos motivos para ele oficialmente adotar a religião cristã como oficial no distrito que ele comandava, né? E desde então a igreja começou a esquecer os verdadeiros fundamentos do cristianismo. Não que eu defenda os fundamentos do cristianismo, mas algumas coisas são boas, como, por exemplo, não matar, não roubar. Nós brasileiros, fomos educados com base na religião hebraico-cristã, né, nos fundamentos, e queiramos ou não,
os ensinamentos que nós temos, a ética, né? Nós somos movidos por esses ensinamentos. Então, ateu ou religioso, ou até mesmo panteísta, e até pessoas que não têm religião, não querem nem saber de Deus, elas sempre têm caráter. Eu até mesmo acredito que os ateus tenham, de uma forma geral, evidentemente, os ateus tenham mais caráter, mais princípios morais e éticos do que as pessoas religiosas. Isso é o que eu acredito. Eu já fui de igreja, já fui católico, fui batizado na igreja católica, fui batizado em igreja protestante também. Mas, enfim, Calvino e Lutero tentaram mudar essas coisas porque a igreja católica cobrava indulgências, ela cobrava uma coisa que foge a toda a perspectiva cristã, né, os fundamentos iniciais, que logo perderam o efeito, foram esquecidos, e hoje em dia o que se vive em termos de religião é totalmente diferente do que teria sido ensinado no século I, né? Então, eles tentaram fazer uma reviravolta, o protestantismo, eles protestaram contra a cobrança para a salvação, né? A igreja cobrava para que a pessoa não fosse excomungada, para que não fosse para o inferno. Então era uma coisa que existia escancaradamente, e isso foi um dos motivos maiores que levaram Lutero e Calvino a fazerem essa reforma protestante. Mas não demorou muito, os protestantes começaram também com essas práticas que nós vemos até hoje, e aparentemente está cada dia pior. Então, o dinheiro se tornou a mola mestra da religião ocidental, não é somente no Brasil, mas eu acredito que no Brasil a coisa passou do ponto, passou dos limites de aceitação de todas as maneiras de se conseguir entender, porque já virou uma ladruagem. Todas as igrejas, né, sejam protestantes ou católicas, fazem um verdadeiro assalto ao bolso das chamadas ovelhas, dos seguidores. Então, vamos fazer uma análise a seguir desses segmentos, de pessoas que fazem esse tipo de coisa, pessoas principalmente que... Eu moro em Minas, um município pequeno do interior de Minas, e às vezes à noite eu escuto uma rádio e sempre tem um padre, né, um padre católico, evidentemente, que um dia que eu ouvi, pelo menos um dia, ele pediu para que os fiéis colaborassem financeiramente, porque, dizia ele, estamos passando por momentos muito difíceis, e a igreja também passando por momentos difíceis. Enfim, ele pedindo ajuda financeira, claramente pedindo dinheiro. E nós sabemos que uma grande parte desse dinheiro, quase todo, que é arrecadado pelos padres nas igrejas, uma grande parte enviada para o Vaticano, para o Banco do Vaticano, e uma parte o padre tem que tirar para o seu próprio sustento, enfim, para pagar a conta de luz, pagar a conta de água, essas coisas todas que toda a organização, toda a casa, todo o templo, esses custos que existem.
Mas os padres pedem, né, pedem, como os pastores pedem também, e assim, esse é um dos primeiros segmentos que nós vamos começar a citar, sendo que eu acho bastante oportuno mostrar alguns números a respeito do Vaticano. O Vaticano, no ano passado, em 2020, segundo uma publicação na internet, que eu vou disponibilizar inclusive o link abaixo na descrição do vídeo, vou disponibilizar esse link, depois vocês vejam se quiserem, mostra que em 2020, deixa eu me ver, a Igreja Católica, o Banco do Vaticano, teve um lucro líquido de 36,4 milhões de euros. Então, é um lucro líquido, não foi quanto eles ganharam, foi um lucro líquido, ou seja, tirando todas as despesas de toda a fortuna que eles ganharam em 2020, sobraram 36,4 milhões de euros. É muito dinheiro, se eu botar aí quase uns quase 200 milhões de reais. Bom, mas os depósitos e ofertas, né, chegaram à fantástica soma de 5 bilhões de euros em todo o ano de 2020. Então a Igreja Católica, o Banco do Vaticano, recebeu, entre ofertas, dízimos e algumas outras coisas, um total de 5 bilhões de euros, que são, na moeda corrente de hoje, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, dia 31 de agosto de 2021, somam 30 bilhões e 400 milhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Se esse dinheiro fosse usado para ajuda em movimentos sociais, ajuda em causas sociais, beneficentes, humanitárias, se todo esse dinheiro que é envolvido não somente na Igreja Católica, mas em todas as igrejas, em todas as religiões, se esse dinheiro todo que é movimentado anualmente por todas as religiões, vamos dizer somente no Ocidente, com certeza o ser humano, né, a humanidade, poderia sanar muitos problemas sociais. No entanto, esse dinheiro que é gasto, o tempo que é gasto pelos fiéis e pelas os fiéis, as pessoas que estão envolvidas diretamente em todo esse emaranhado religioso, e as que são envolvidas indiretamente também, se isso tudo fosse contabilizado, dinheiro e tempo gasto, isso fosse utilizado para produção real, porque a religião serve somente para poder amenizar o sofrimento das pessoas. Mas quem aprende e quem entende e quem gosta sabe que você não precisa de religião para conseguir sobreviver bem, para poder superar os problemas. Isso seria totalmente dispensável, a religião seria totalmente dispensável. Eu posso afirmar para vocês que desde que eu me tornei ateu agnóstico, que a minha vida emocional, minha vida psíquica, psicológica tem sido muito melhor do que no tempo que eu era religioso, no tempo que eu era que eu tinha medo
das maldades de Deus, das maldades do diabo, de mal olhado, de superstições. E essas coisas hoje em dia não me abalam absolutamente em nada, porque eu não creio, absolutamente. Então, eu creio que essa energia e esse dinheiro que é gasto nessa atividade é totalmente perdida. Infelizmente, poderia ser muito bem utilizada ou utilizados em benefícios da sociedade. Nós teríamos uma desigualdade social muito menor no mundo inteiro, que não se trata de política. Eu estou falando de religião e como poderia ser utilizado esse tempo e esse dinheiro perdido. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu gostaria de salientar também a respeito do Vaticano, que o Vaticano é o menor país do mundo. Sim, o Vaticano, entre todos os países, existem países, né? O Mônaco, por exemplo, parece que é o segundo menor país do mundo, mas o Vaticano é diminuto, muito pequeno, e, no entanto, movimenta tanto dinheiro com uma motivação tão dispensável. Mas queria começar a abordar agora as formas que eu vejo, né, que são as formas mais latentes, mais visíveis, né, mais fáceis de serem verificadas, de como esse dinheiro ele é usado de uma forma, não vou dizer criminosa, mas de uma forma vergonhosa. Então, por exemplo, eu mesmo já fiz curso de teologia na década de 90, não cheguei a me formar porque, felizmente, eu percebi que era a tempo, né? Que eu estava perdendo meu tempo e que foi quando eu comecei a descobrir as contradições bíblicas, e aquilo ali foi a abertura da porteira. Depois daquilo, o próprio curso de teologia me levou a descobrir que a Bíblia é uma coleção de mentiras, de contradições, é uma mitologia. Então, como é que funciona um curso de teologia? Todo mundo sabe, mas aparentemente as pessoas não param para analisar o que acontece quando você analisa pelo ponto de vista financeiro, econômico, quando envolve dinheiro. Por quê? Porque os professores que ministram as aulas, eles recebem para poder dar aula, né? Nenhum professor dá aula de graça, porque é tempo empreendido, é tempo gasto, utilizado. Então os professores recebem um valor que eu não faço a menor ideia, e também não me importa quanto seja muito ou pouco, e quem paga são os alunos. O aluno paga para receber o que deveria receber de graça, porque o professor, seja ele um pastor, um padre, ou enfim, qualquer posição que ele tenha dentro da igreja, pode até mesmo não ter posição nenhuma, pode ter somente conhecimento. Então, esse conhecimento que teria que ter sido dado, ou tem que ter sido dado de graça, né, e recebido de graça, não é dessa forma. O professor recebe e o aluno paga. É uma troca. O conhecimento está sendo vendido e comprado por essas duas partes. Então, os cursos de teologia, e além do que geralmente é feito num prédio, numa sala, enfim, numa loja, e tem os custos para pagamento de água, luz, dos funcionários, de confecção de apostilas. Então envolve muito dinheiro um curso de teologia.
Uma outra atividade que envolve dinheiro, em que se paga para receber os benefícios e que se recebe dinheiro para passar esses benefícios, se refere aos capelões das Forças Armadas. Se não, vejamos, um capelão das Forças Armadas, ele presta um concurso público, ingressa ou não. Então, ingressando nas Forças Armadas, qualquer uma das forças, eu acredito também que nas forças auxiliares também, que é o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Polícia Civil, eu acredito que tenha, não sei se seria o termo, seria capelão, mas seria alguém que estivesse ali com disposição e com conhecimento para dar um apoio emocional para quem precisa e não consegue se desvencilhar sozinho dos problemas. Então, o que acontece? Esses capelões que estão nessas Forças Armadas, principais ou auxiliares, eles recebem um salário, um bom salário, se você for comparar com o salário mínimo que um trabalhador ganha. E tem gente até que recebe, existe gente que recebe 70 e tantos reais por mês, né, em atividades como vender balas, essas coisas assim. Então é um bom salário se você comparar com o salário médio do brasileiro, e eles estão ali recebendo dinheiro para passar o que recebeu de graça, ou aparentemente deveria receber de graça. Eu acredito que a maioria dos capelães, eles tenham passado por um curso de teologia e tenham pago também para aprender. Mas, enfim, se um capelão chegou a estar exercendo essa função, ele com certeza fez um concurso público e passou. Não sei se é necessário ter um curso de teologia, mas, enfim, ele está vendendo o conhecimento que ele adquiriu, né? Se ele pagou ou não para ter aquele conhecimento, não sei, mas, enfim, ele está recebendo um bom dinheiro, e esse dinheiro, quem é que paga esse salário deles? Bem, como ele é um funcionário público, quem paga é o governo, em primeira instância, só que abrir um parênteses, o dinheiro do governo é o dinheiro do povo, né? O povo paga os impostos e o governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo é o dinheiro do povo. Então, o povo paga essas pessoas que trabalham como capelães, assim, independentemente da pessoa ser, da pessoa ser crente ou descrente, e, independentemente disso, esse dinheiro nos é tirado coercitivamente através de impostos e várias coisas são pagas, inclusive os capelães. Quando eu falo a respeito de imposto, eu não estou me referindo de forma nenhuma à política, nada disso. Eu estou enfatizando como esse dinheiro chega e as pessoas que são religiosas recebem dinheiro para poder levar uma palavra de conforto, como eles dizem, né, a salvação. Então, e os padres também, eles têm moradia, né? Eles têm moradia, não podem ter famílias, porque a Igreja Católica jamais sustentaria o padre, mulher e 5, 6, 10 filhos, ou 2 ou 1. A Igreja Católica não. Simplesmente ela diz que o padre tem que ser celibatário. Aí já fugimos um pouco do assunto, mas eu acho que é pertinente, eu acho que é interessante comentar finalmente. O padre celibatário,
aparentemente como Jesus seria, mas nós vemos que tem muitos trabalhos, muitas teses que defendem que Jesus teria até tido um filho com Maria Madalena, e nas igrejas protestantes os líderes religiosos, os pastores, os evangelistas, eles são casados, existe isso. Então a igreja, que aparentemente seria de um único Deus, um único ser pensante, um único ser que comanda tudo, mas cada um segmento tem um modus operandi, vamos dizer assim. Aparentemente não tem um único Deus, ou não tem nenhum Deus que esteja regindo essa orquestra. E é o que eu acredito. Mas então, meus amigos, minhas amigas, agradeço muito pela atenção dispensada até aqui. Gostaria muito realmente que vocês se inscrevessem no canal, para inclusive receber os próximos vídeos. Eu não decidi ainda qual vai ser o tema do próximo, talvez um assunto envolvendo a questão do livre-arbítrio ou predestinação. São dois assuntos totalmente controversos, né? Um contradiz o outro mutuamente, então provavelmente, mas não tenho certeza ainda. Então, muito obrigado, novamente uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos, e esperamos contar com vocês para o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.